A Segunda Guerra Mundial foi um conflito colossal. Espalhou-se por todo o globo de 1939 a 1945. Milhões de soldados lutaram em batalhas famosas, que todos lemos nos livros de história. Conhecemos as histórias da Normandia, Stalingrado e Pearl Harbor. Foram eventos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. No entanto, muitas histórias dessa época permanecem ocultas. São segredos guardados por muitos anos. Essas histórias são igualmente importantes. Elas mostram, um lado diferente da guerra, travada não apenas com balas e bombas, mas com ideias inteligentes. E uma bravura incrível que permaneceu desconhecida do público por muito tempo. Entre essas histórias ocultas está a de uma unidade americana muito especial. Eles eram oficialmente conhecidos como o 23º Quartel-General de Tropas Especiais, mas tinham um apelido muito mais legal, o Exército Fantasma. Esta unidade foi ativada em 1944, um momento crítico na guerra. As forças aliadas estavam pressionando muito para derrotar as potências do eixo na Europa. O Exército Fantasma foi criado com um propósito único. Eles não foram enviados para as linhas de frente para lutar no sentido tradicional. A missão deles era algo totalmente diferente. Era uma missão que exigia imaginação, arte e uma boa dose de pura trapaça para enganar o inimigo. Os soldados do Exército Fantasma eram um grupo único de indivíduos. Suas fileiras não eram preenchidas com infantaria típica ou veteranos de combate endurecidos. Em vez disso, o exército dos EOAS recrutou artistas, atores, engenheiros de som, arquitetos e designers. Eram mentes criativas, pessoas que sabiam como construir uma ilusão convincente. Eles foram encarregados de criar um show de estrada itinerante, multimídia e móvel de engano. O trabalho deles era se passar por outras unidades muito maiores do exército dos Israel. Eles tinham que fazer o exército alemão acreditar que as forças americanas estavam em lugares onde não estavam, desviando a atenção do inimigo dos planos reais dos aliados. O campo de batalha deles era a mente humana, especificamente as mentes dos comandantes alemães. A principal arma do Exército Fantasma não era um rifle ou um canhão, era a decepção. O objetivo deles era confundir, enganar e manipular o inimigo. Ao criar divisões do exército falsas, eles podiam fazer o alto comando alemão duvidar de sua inteligência. Eles podiam desviar divisões alemãs inteiras de um ataque real e iminente. Isso salvaria milhares de vidas do lado aliado. Foi uma estratégia brilhante e ousada, uma forma de guerra psicológica que desempenhou um papel crucial em algumas das campanhas mais importantes na frente ocidental. Para criar suas elaboradas ilusões, o Exército Fantasma utilizou um fascinante conjunto de ferramentas especialmente projetadas. Um de seus truques mais famosos envolvia tanques infláveis. Eram réplicas em tamanho real de tanques M4 Sherman, feitos inteiramente de borracha e inflados com compressores de ar. De longe ou do ar, pareciam exatamente com os de verdade. Um pequeno grupo de apenas 4 homens podia inflar um tanque em minutos e fazer parecer que toda uma coluna blindada havia chegado durante a noite. Eles também tinham peças de artilharia infláveis, jipes e caminhões. Essa decepção visual foi a primeira camada de suas performances de guerra complexas e cuidadosamente elaboradas. O som era outro elemento crítico de sua decepção. A unidade tinha uma equipe de engenheiros de som que havia gravado vários ruídos de unidades militares reais nos Estados Unidos. Eles trouxeram consigo alto-falantes potentes montados em caminhões. À noite, eles
tocavam essas gravações pelo campo. Os sons podiam ser ouvidos a até 15 milhas de distância. Eles podiam imitar o barulho de tropas marchando, o rangido de tanques se movendo para a posição ou os sons de pontes sendo construídas. Essa artimanha auditiva fez o exército alemão acreditar que uma força massiva, às vezes tão grande quanto 30 mil homens, estava se reunindo para um ataque. A terceira parte de sua estratégia era a decepção por rádio, uma técnica que eles chamavam de rádio spoof. O Exército Fantasma tinha operadores de rádio habilidosos que imitavam os estilos de comunicação de outras unidades. Eles enviavam mensagens de rádio falsas, criando tráfego falso para a inteligência alemã interceptar. Eles aprenderam as peculiaridades específicas de diferentes operadores de rádio para que suas transmissões falsas soassem completamente autênticas. Isso tornava a ilusão de uma grande unidade militar ainda mais crível. Os alemães ouviam, percebiam o burburinho e se convenciam de que uma grande divisão americana estava operando naquela área, completamente alheios de que tudo era um ardil. Finalmente, o Exército Fantasma adicionou um toque humano às suas decepções. Pequenos grupos de soldados faziam um show em cidades próximas. Eles dirigiam caminhões e jipes reais com as insígnias da unidade que estavam imitando. Eles iam a cafés e bares locais vestidos como oficiais e sargentos e deliberadamente espalhavam informações e rumores falsos para espiões ouvirem. Eles até criavam postos de comando e quartéis generais falsos que pareciam ocupados e importantes. Essa combinação de decepção visual, sonora, de rádio e teatral criou uma ilusão poderosa e convincente que enganou repetidamente o inimigo. As táticas criativas do Exército Fantasma tiveram um impacto significativo e mensurável na guerra. Eles conduziram mais de 20 operações distintas, muitas vezes trabalhando muito perto das linhas de frente. Uma de suas missões mais bem-sucedidas foi a Operação Versa. Em março de 1945, o 9º Exército das UA estava se preparando para cruzar o rio Reno, um grande objetivo estratégico. O Exército Fantasma foi chamado para criar uma distração. Eles montaram seus tanques infláveis e caminhões de som quilômetros ao sul do ponto de travessia real. Eles se fizeram passar com sucesso por 2 divisões americanas inteiras, criando a ilusão de um acúmulo massivo de forças. Essa elaborada artimanha funcionou perfeitamente. O alto comando alemão foi completamente enganado pela performance do Exército Fantasma. Eles acreditaram que o principal ataque aliado viria no local do Exército Falso. Como resultado, eles moveram significativo de suas tropas, incluindo 2 divisões Panzer para longe do local de travessia real para combater a ameaça fantasma. Isso deixou o local real da travessia do nono exército muito menos defendido do que teria sido. Os verdadeiros soldados americanos enfrentaram muito menos resistência quando cruzaram o Reno, o que sem dúvida salvou um grande número de vidas e ajudou a operação a ter sucesso rapidamente. Este não foi um incidente isolado. O Exército Fantasma realizou feitos semelhantes de decepção em toda a França, Luxemburgo, Bélgica e Alemanha. Eles estavam constantemente em movimento, às vezes se passando por uma unidade pela manhã e por uma completamente diferente ao anoitecer. Sua presença no campo de batalha semeou confusão e dúvida entre as forças alemãs.
os comandantes inimigos ficaram paranoicos, incapazes de confiar em seus próprios relatórios de inteligência. A divisão americana avistada por seus aviões de reconhecimento era real ou era outro fantasma criado por essa unidade misteriosa? Essa incerteza era uma arma poderosa em si. Ao atrair fogo inimigo, desviar tropas inimigas e mascarar os verdadeiros movimentos das forças aliadas, o Exército Fantasma deu uma contribuição vital para o esforço de guerra. Estima-se que suas ações salvaram a vida de algo entre 15 mil e 30 mil soldados americanos. Era uma unidade pequena, com pouco mais de 1.100 homens, mas seu impacto foi o de uma força muitas vezes maior. Eles travaram sua guerra com criatividade e inteligência, provando que a arte da ilusão poderia ser tão eficaz quanto projéteis de artilharia para vencer batalhas e alcançar a vitória em um tempo de conflito global. Após o fim da guerra, os soldados do Exército Fantasma foram obrigados a manter segredo. Sua incrível história foi classificada pelo governo dos Ewa por décadas. Os homens voltaram para suas vidas civis, muitos se tornando artistas e designers famosos, como o estilista Bill Blass e o pintor Ellsworth Kelly. Eles não podiam falar sobre suas contribuições únicas para o esforço de guerra. Seus tanques infláveis e caminhões de som foram guardados e seus registros oficiais foram trancados. Por quase 50 anos, o mundo não soube nada sobre o 23º Quartel-General de Tropas Especiais e suas incríveis produções teatrais nos campos de batalha da Europa. O segredo foi finalmente desclassificado em 1996. Pela primeira vez, o público começou a aprender sobre essa notável unidade. Historiadores e jornalistas começaram a montar sua história, entrevistando os veteranos sobreviventes e descobrindo os documentos antes secretos. A história do Exército Fantasma foi revelada como um testemunho do poder do pensamento não convencional. Mostrou que, em meio à guerra mais brutal da história humana, ainda havia um lugar para e soldados lutaram não com força avassaladora, mas com inteligência, transformando a arte da ilusão em uma arma que salvava vidas. O legado do Exército Fantasma nos ensina uma lição importante. Ele destaca como a criatividade humana pode ser uma força formidável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e terríveis. Esses homens usaram seus talentos não para destruir, mas para enganar a fim de proteger. Eles demonstraram que, às vezes, a maneira mais eficaz de vencer um conflito não é através do confronto direto, mas através da desorientação e da estratégia psicológica. Sua história é um poderoso lembrete de que a guerra não é apenas sobre máquinas e mão obra, também é sobre ideias, imaginação e a coragem de tentar algo completamente diferente e inesperado. Hoje, a história do Exército Fantasma é celebrada. Ela se destaca como um capítulo único na história da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo fascinante de como um pequeno grupo de indivíduos criativos poderia mudar o curso de grandes batalhas. Seu trabalho salvou vidas e ajudou os aliados a garantir a vitória. Eles eram artistas que foram para a guerra. E sua tela era o campo de batalha da Europa. Seu legado é um poderoso tributo à ideia de que, às vezes, a arma mais potente é uma mentira bem contada e a maior força pode ser encontrada no poder de uma mente criativa.